Após perderem Tess, Joe e Ellie prosseguem com sua jornada, ali buscando encontrar Frank e Bill. Dois homens que podem ajudar eles a conseguir uma bateria, por consequência conseguir o carro, e por fim, Joel conseguir reencontrar Tommy. Porque Tommy, além de estar em perigo, ou possivelmente em perigo, tem o fato de que ele é um ex-vagalume e talvez saiba informações sobre esse centro médico dos vagalumes que fica ao oeste para onde Joel deve levar a Ellie. Essa é a premissa do terceiro episódio de The Last of Us, série da HBO Max, que estreou ontem, no último domingo, e que é um dos episódios mais curiosos que a gente tem nessa série, pelo fato de que ela destoa bastante em relação ao jogo e porque está sendo um dos episódios mais aclamados. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Então, se você ainda não assistiu o último episódio, pode aparecer vídeo por aqui, volte depois, eu não vou ficar chateado, uma vez que, obviamente, esse é um vídeo com spoilers. Então aqui a gente vai falar sobre o que acontece sem muito pudor, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para poder acompanhar. Também deixa o like, comente, compartilhe se você gostar desse vídeo, porque todas essas ações ajudam muito no engajamento, não custa nada para vocês. Ah, não quero comentar? Deixa um likezinho, é um clique super rapidinho, não dura um segundo, mas ajuda muito. Fechou? Sem mais delongas, então vamos conversar. Bom, dando uma contextualizada para quem não jogou o jogo de The Last of Us. No jogo, a gente não acompanha essa mesma história que a gente tem aqui no terceiro episódio. Quando o Joel chega ali efetivamente no local onde o Frank e o Bill moravam, a gente encontra apenas o Bill vivo, sendo que ele tem uma personalidade bem diferente do que a gente encontra no jogo, não bem diferente, mas relativamente diferente, e o Frank acabou morrendo. Sendo que no final dos contos ali no jogo, o Joel e a Ellie seguem sua jornada, o Bill fica para trás, a gente não sabe o que acontece com ele depois, se ele permanece vivo, se ele não permanece. E no caso, a gente tem ali todos os indícios do mundo de que o Bill e o Frank eram um casal, porém isso não é dito de forma explícita e tá tudo bem, porque os indícios estão ali, então facilmente você consegue, digamos assim, entender isso, compreender sem ter que forçar a barra nem nada do tipo. Quando chega na série, a gente tem aqui um episódio onde o Joe e a Ellie aparecem ali no início do episódio. Tem até ali algumas cenas bem importantes, até porque o episódio é longo, com o fato, por exemplo, da Ellie acabar matando o infectado, até porque ela sente muita raiva dos infectados. Essa ainda negativa do Joe de comentar sobre o seu passado, comentar sobre a tese, ele se fecha muito, mas ao mesmo tempo dá pra ver que ele se preocupa muito com a Ellie como uma criança. Quando, por exemplo, ele não quer que ela veja ali os cadáveres das pessoas, quando ele explica para ela como que a infecção pode ter começado, já que é uma teoria dele, porque não sabe exatamente como começou. Não dele, mas uma teoria mais aceita, digamos assim, por todo mundo, o que confirma também aquela teoria sobre a farinha, etc., que já tinha sido rolada lá desde o primeiro episódio. E também sempre a negativa do Joel de entregar uma arma para Ellie. É claro que no mundo como esse, a Ellie ter uma arma não seria algo necessariamente ruim. O Joel poderia ensiná-la a usá-la caso ela não soubesse, porque isso ajudaria a defender. Mas o trauma que o Joel carrega em relação a Sarah impede que ele entregue uma arma na mão de uma criança, principalmente uma criança que tem aproximadamente a mesma idade que a Sarah tinha quando faleceu. Então, isso tudo, por mais que seja mostrado em pouco momento de Joel e Ellie juntos, ainda é relevante para a construção dos personagens dos dois. Passando agora para a questão do Bill e do Frank. Aqui a gente vai ter essa dissonância em relação ao que acontece no jogo, porque basicamente a gente vai ter toda ali uma construção da relação desde quando o Bill e o Frank se conhecem e como eles vão carregando essa relação ao longo de tantos anos que ali durante a infecção, Então mais de década ali onde os dois viveram juntos, passaram por muitas coisas juntos. Então ali nesse episódio a gente tem mostrando, por exemplo, como eles se conheceram, como eles, digamos assim, quando tiveram o início do seu romance, dá para ver que o Bill é um cara que tinha muita coisa fechada dentro dele. Ele nunca tinha tido uma relação com um homem, apesar de que ele sempre gostou, ele era uma pessoa gay. Então, a sexualidade dele sempre foi uma pessoa que ficou muito enrustida, sempre foi uma coisa que ficou muito enrustida nele, e quando o Frank apareceu na vida dele, foi o momento que ele pôde se libertar, até porque vivendo ali de forma isolada, não teria ninguém para julgá-lo. De forma ainda que esse episódio consegue
desenvolver um relacionamento homoafetivo entre, né, dois homens de meia idade de maneira muito bonita, algo que costumamente a gente não vê, já que muitas vezes quando vai trazer ali uma relação entre dois homens ou duas mulheres ou pessoas trans, etc., muitas vezes colocam pessoas mais novas. O amor no geral na meia idade é uma coisa que não é muito representada, e aqui foi muito bem representado, desde o fato de eles se conhecerem já mais velhos a eles envelhecerem juntos até o final que eles acabam tendo, né? No caso, o Frank já estava muito doente, pede, né, para que aquele seja o último dia dele, e tudo isso de forma muito poética, pede para que aquele seja um dia bom. Ele fala, né, que ele teve dias bons e ruins com o Bill, até porque o Bill era uma pessoa complicada, ele é uma pessoa temperamental, mas ao mesmo tempo ele faz de tudo pro Frank, né, porque ele quer proteger o Frank, porque foi o amor da vida dele. Então, né, tudo isso sendo construído, como eles acabam conhecendo o Joe e a Tess nesse meio tempo, como tudo isso vai culminar lá no final, que é quando o Joe e a Ellie chegam e eles não estão ali, tem uma construção muito impactante. E aí, essa coisa de ser impactante ou não vai conseguir atingir, né, os públicos de forma diferente, e isso é algo que eu acho muito curioso, porque para quem jogou o jogo, ver essa construção de como foi a vida do Frank e do Bill antes, é algo que toca muito, algo que mexe com o sentimental, algo que a gente acaba, né, ficando pé, que a gente pega, que é pego no contrapé, exatamente porque a gente já tinha visto, né, o Bill lá no jogo, e tinha visto também o que aconteceu com o Frank, o que, no caso, é algo diferente. O Frank do jogo morre de forma diferente do que aqui na série. No caso, o Frank do jogo, ele acaba se enforcando porque ele havia sido infectado e ele não queria se transformar. Então, ambas as situações são cruéis, ambas as situações são delicadas, mas aqui a gente tem um aprofundamento maior na relação de dois personagens que, por mais que não tenham tido tanto desenvolvimento no jogo, verdade seja dita, ainda assim se tornaram personagens queridos dos jogadores, de forma que essa contextualização maior acaba sendo muito interessante. Para quem não jogou o jogo, ainda assim vai conseguir se encantar com essa história pelo fato de que ela é uma história muito bem escrita, muito bem elaborada, muito bem trabalhada. É claro que existe uma questão que eu vi algumas pessoas levantando sobre o fato de que esse episódio acaba não aprofundando muito a questão do Joe e da Ellie, que são os dois protagonistas da obra. Pode até ser que isso seja verdade em determinado ponto. Porém, tem que compreender-se também que The Last of Us nunca foi uma série, né, no caso de videogames e agora propriamente dito de televisão, que foca necessariamente nos infectados, nos zumbis. Eles estão lá, eles fazem parte daquele mundo, eles são um problema gigantesco, não à toa a Ellie é a chave para tudo isso. Porém, ainda assim, The Last of Us é muito mais sobre o mundo em que vivemos, sobre as pessoas, sobre as relações que a gente tem. Porque no mundo pós-apocalíptico como esse, as relações, as tensões, tudo isso é levado ao extremo, de modo que na vida contemporânea que a gente tem hoje, muitas vezes não o é, muitas vezes a gente se reprime, a gente guarda, a gente resguarda as coisas. É só ver o próprio caso do Frank e do Bill. Eles ali se sentiram, digamos assim, seguros para amar num ambiente mais não seguro que já tinha existido na realidade deles, que é um mundo apocalíptico com criaturas infectadas, né, seres humanos infectados, correndo para cima e para baixo, querendo matar, né, os outros, além do fato de ter saqueadores, né, seres humanos que estão ali querendo roubar suprimentos, dispostos a matar as pessoas. A gente vê, né, o Frank e o Bill, na verdade, enfrentando um deles em determinado momento da série. Então, essa contextualização de mundo, mostrar como em um mundo tão difícil, ainda assim era possível existir amor, ainda assim era possível existir uma situação onde as pessoas se sentiam mais confortáveis de amar do que na própria realidade que talvez elas tivessem. Talvez o Frank e o Bill nunca tivessem se sentido confortáveis em amar um ao outro, numa realidade onde o mundo estivesse normal, porque o mundo normal é preconceituoso. Ali eles criaram o casulo deles, de forma que eles não precisavam dar satisfação para ninguém. Então, aqui a gente tem uma contextualização do mundo de The Last of Us que é muito interessante, por mais, novamente, que não tenha desenvolvido muito da história principal. Porém, isso também é subjetivo, porque conforme a história principal for andando, isso que nos foi mostrado pode ser relevante. Porque, no final das contas, a gente está vendo, como eu falei, um Joel que vai ter que se abrir, ele vai ter que sair do casulo, disso que ele fica preso ali, né, de não querer se abrir com a Ellie. Porque, no final das contas, é essa relação entre os dois que vai, né, fazer o tchan, principalmente lá pro final, né, que obviamente aqui não vou dar spoilers, mas quem jogou o jogo sabe, a decisão que o Joel toma lá no final da série é muito relevante, considerando tudo que ele passou. Então, ter essa contextualização de mundo, e principalmente essa contextualização de amor, faz a gente entender um pouco do porquê o Joe também reprime tanto o amor dele, reprime tanto as coisas que eles sentem, e porque ele não quer necessariamente se aproximar da Ellie, porque ele sabe que é perigoso. Esse mundo acaba, né, retirando o amor, acaba ali, de certa forma, matando tudo que vem pela frente, porque é isso que acontece no mundo apocalíptico. Então, assim, é uma história muito bonita, eu entendo quem ficou com saudades do Joe e da Ellie, porém calma.
São 9 episódios. A gente vai ver muito de Joe e Ellie ainda pela frente. Os 2 primeiros episódios foram focados neles. Esse terceiro foi aqui numa contextualização de mundo. E ainda vai ter mais 6 episódios. E verdade seja dita, considerando que a história que existe no jogo, tem muita coisa ainda para acontecer e vai caber nos episódios. Podem ficar tranquilos. A história do Joe e da Ellie vai seguir muito bem. E esse terceiro episódio é uma contextualização de mundo que veio muito bem a calhar e que serve tanto para quem assistiu quanto para quem não. Desculpa, tanto para quem jogou quanto para quem não jogou. De formas diferentes. Claro que ninguém é obrigado a gostar tanto como boa parte do pessoal que tá falando que é o melhor episódio, se é episódio 10 de 10. Você não precisa gostar dessa forma, mas também ruim, obviamente, não é. É um episódio muito interessante e que mostra, né, porque The Last of Us vem fazendo o sucesso que vem fazendo. É uma obra muito bem escrita que vai além apenas de um mundo com zumbis, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais, o link para os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. Dê uma força lá, ajude esse escritor, né, a conseguir alavancar a sua carreira, né, em 2023. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.